Sejam bem-vindos à TV Minuano. Sejam bem-vindas ao programa Resumindo, que reuniu 10 perguntas sobre assuntos muito polêmicos e de forte interesse público. Exemplos: o desvio do dinheiro dos aposentados vai acabar na famosa gaveta dos escândalos impunes? Fundos eleitoral e as famosas emendas parlamentares não são formas de distorcer a competição política? Plano da China para obter autossuficiência alimentar ameaça o agronegócio brasileiro. Qual será a nossa reação? Brasil tenta acordo com os Estados Unidos para evitar tarifa de 25% sobre importações. Conseguirá atingir o objetivo? No Congresso Nacional, parlamentares se especializam em cometer absurdos sem deixar vestígios. Dá para aceitar a agressão? As empresas de inteligência artificial não estão cometendo um roubo descarado? A União Europeia decide excluir o Brasil da lista de países que cumprem as regras do bloco contra o excesso de antimicrobianos na pecuária. Qual o tamanho do prejuízo? Aumentam os golpes virtuais ligados à Copa do Mundo. Pesquisa mostra que 34% dos brasileiros caíram em fraudes. Adianta alertar? Mais de um terço dos avaliados do chamado Enem dos professores não domina o básico para ensinar. Que futuro podemos esperar? O rigor do vestibular para ingresso nas universidades da China, o rigor pode servir de exemplo para o Brasil? Perguntas que serão respondidas pelo advogado, contador e economista Tito Viero. Antes, a opinião do programa. Faltam 17 semanas para as eleições presidenciais. Por enquanto, os candidatos se dedicam aos ataques verbais, mas estão longe de defenderem o dinheiro público. Um exemplo: o placar eletrônico sonegômetro.com.br, sonegômetro sem um acento no O, que é um placar mantido pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, revela que desde o começo deste ano deixaram de entrar nos cofres públicos mais de 272 bilhões de reais. Dinheiro que saiu do bolso dos brasileiros e não chegou ao destino. Quer dizer, ficou no meio do caminho. É consequência desastrosa de falhas na legislação tributária. Legislação que permite furos e mais furos para quem conhece o modo de escapar do recolhimento dos impostos aos cofres públicos. Os furos existem. Furos que o Congresso Nacional, a quem cabe criar as leis, não corrige, por mais que evidente que existam esses furos. E fica a pergunta: quando os candidatos à presidência da República vão tratar deste assunto que é tão grave? Para eles, mais de 272 bilhões de reais não têm importância? Seja bem-vindo, economista, contador e advogado Tito Viero, com quem vamos conversar a propósito de assuntos do momento, assuntos de forte interesse público. E começo, Tito, com a pergunta a propósito do desvio do dinheiro dos aposentados, amplamente divulgado, amplamente investigado e denunciado pela competente Polícia Federal. Mas será que o caso vai acabar na famosa gaveta dos escândalos impunes, Tito?
Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos acompanham. Uma alegria poder estar de volta na TV Minuano. Esse assunto é um escândalo. Na verdade, aquela pessoa que teve o seu dinheiro tomado, roubado, ela não esquece. Mas provavelmente antes de esse assunto cair na gaveta dos crimes impunes, ela passe pelo escaninho do esquecimento. Muitas vezes esquecimento conveniente por alguém. Por que isso? Em primeiro lugar, porque a nossa cultura é de realmente esquecer as coisas. Nós temos tantas outras coisas, a nossa atenção é chamada para tantos eventos. Agora vem Copa do Mundo, tem diariamente novela, tem o TikTok, tem não sei o quê, tudo para divertir, para ocupar a nossa memória. E os assuntos fundamentais, aqueles que tratam da segurança, que tratam da economia, do futuro dos nossos filhos e netos, esses ficam meio que colocados de lado, não estão na prioridade das nossas pautas. É uma pena. Agora, as causas pelas quais isso acontece são várias. Esse caso específico dos aposentados de INSS é algo que passa por uma maldade tremenda, não só por falta de caráter, por vigarice. Não, é uma falta de absoluta maldade. As pessoas que não poderiam de maneira nenhuma ter esse tipo de prejuízo, tiveram. E quando recebem com dinheiro que em parte também é deles. O governo está pagando. Onde vai se buscar o recurso? No bolso de pessoas que têm vínculos importantes com autoridades, não tem nada provado, mas há suspeitas muito fortes, a polícia vai até onde ela pode, mas infelizmente tem um momento que a lei da inércia, que é da física, ela alcança também as investigações. Chega um momento que a coisa diminui de volume, outros assuntos tomam prioridade nas pautas e vai se esquecendo. É uma pena, é a história do nosso país, e quando nós começamos a achar que isso é normal, nós estamos escrevendo a história do país da impunidade. E Tito, só para lembrar, mais de 4 milhões de prejudicados, os mais vulneráveis do país, foram lesados num total de mais de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais, Tito. Isso é um absurdo. E a impunidade no Brasil não se conta entre os fatos raros, muito pelo contrário. Mensalão, Petrolão e afins ficaram na história nacional como exemplos de impunidade. Ao contrário de muitos outros países desenvolvidos, aliás, da maioria dos países desenvolvidos, onde já se viu tanta impunidade, Tito. É uma pena que essas apurações não alcancem os responsáveis, porque isso seria um processo de limpeza moral, de honestidade no país. Por exemplo, independente de esquerda, direita, centro, se as pessoas fossem identificadas, a população teria mais opções na hora de votar e dizer, pelo menos em ladrão eu não vou votar. Mas não, infelizmente não dá para chamar ninguém de ladrão, porque fica tudo... Quando não se descobre, não se chega perto. Quando se chega perto, às vezes se condena. Quando se condena, alguém um pouco mais acima descondena. Então, verdadeiramente, nós não sabemos mais o que fazer. A única coisa que poderá nos orientar para podermos fazer um processo de limpeza moral nesse país, através das eleições, é através do esclarecimento. Mas para isso nós precisamos ter fontes idôneas de informação, o que também é outro problema que assola o nosso país. Tito, um outro problema de interesse público. Esta semana, o editorial da Folha de São Paulo um dos editoriais tem como título Fundo Eleitoral e emendas distorcem a competição política. E diz o trecho inicial, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a divisão de recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos. Como já era sabido, vultosos 4 bilhões e 900 milhões de reais foram destinados no orçamento, quer dizer, o orçamento é composto por dinheiro que sai do nosso bolso. 4 bilhões e 900 milhões destinados no orçamento para financiar campanhas neste ano, sob o argumento de que, existindo financiamento público, dinheiro privado não entra.
Quem garante que isso acontece? Sabemos que não acontece. As empresas, por baixo do pano, alimentam as campanhas que quiserem. E as agremiações, com um desempenho eleitoral melhor na disputa, ficam com as fatias de maior vulto. E ainda acrescenta-se a isso o fato de que as emendas parlamentares favorecem os senadores e deputados federais que lá estão e destinam através de PIX, dinheiro público, atendendo pouquíssimas vezes ao interesse público, mas na maioria das vezes ao interesse seu. O interesse seu, quer dizer, o interesse da reeleição, Tito. A sua análise. Quando houve a discussão sobre a questão dos recursos públicos para financiamento eleitoral, foi uma discussão muito esclarecedora. Primeiro se jogou contra o recurso privado. As empresas tinham verdadeiramente algum receio de apoiar esse ou aquele, com medo de comercialmente ficar mal visto por um lado ou por outro. Então havia questões de subterfúgio de apoio. Isso, infelizmente, continua. Agora, no momento em que houve a autorização, a aprovação para que seja utilizado dinheiro público, o meu dinheiro, o teu dinheiro, Burdi, o dinheiro daqueles que nos acompanham, para financiar campanhas, aí iniciou um processo de retroalimentação. É um ciclo vicioso. Aqueles que estão no poder são aqueles que aprovam ou desaprovam questões desse tipo. Ou seja, sempre haverá um interesse privado, particular, individual ou coletivo de grupo para a reeleição. A reeleição no país hoje é aquele que se candidata à reeleição, ele leva absoluta vantagem sobre aquele que está fora do processo, porque ele tem instrumentos, e instrumentos não só de sabedoria, de experiência, de práticas legislativas que o povo possa reconhecer. Não, ele tem instrumentos financeiros dados pelo próprio eleitor através dos seus impostos. Então, na verdade, as eleições são uma mini fraude em termos de recursos. O recurso é do povo, manipulado por quem já está no poder e direcionado para a manutenção do poder. Aquele que não está no cenário político, ele tem que lutar muito, tem que ser muito bom para poder superar essas barreiras que buscam o interesse de quem já está sentado no trono. E para lembrar, no ano passado, 2025, o Executivo reservou no orçamento 48 bilhões de reais para as emendas parlamentares. Neste ano, de 48 bilhões, o valor subiu para 61 bilhões, quer dizer, é o Executivo abrindo as torneiras, abrindo os cofres e pensando, evidentemente, no bom relacionamento, retorno de vantagens a partir da aprovação de projetos do Executivo no Congresso com muito mais facilidade. Não lhe parece isso, Tito? Sem dúvida que as emendas parlamentares elas são importantes sob alguns aspectos, porque elas permitem que o deputado, o político, enfim, o senador, possa ter aplicações setoriais naquele campo, sempre buscando interesse público. A pena é que quem dá esse dinheiro, ou seja, quem tem essa emenda a seu favor e que fica com a possibilidade de fazer uma destinação, ele faz, em primeiro lugar, por interesse político. Segundo, pode ser até por interesse social. E aquele que recebe, ele não recebe como se fosse uma obrigação do parlamentar. Não, ele recebe como um favor e fica eternamente agradecido com o dinheiro que é dele. Então, cria-se aquele vínculo de gratidão. O fulano fez a obra, mandou dinheiro para fazermos essa obra aqui, temos que votar nele. Não é assim. Fulano fez isso, merece o meu respeito, só que ele pertence ao lado político que eu não gosto. Portanto, eu fico agradecido, que bom, tomara que ele se reeleja com o voto dos seus pares, mas eu vou votar naquele em que eu acredito e tal. É uma pena, isso não existe, mas isso é uma questão decorrência da cultura, e a cultura no nosso país nós sabemos que vem através da educação, e a educação nós sabemos como ela é vista no país.
com falta de recursos e o estágio em que está a nossa educação. É tudo resultado planejado. Tito, uma notícia grave. Plano da China por autossuficiência alimentar ameaça o agronegócio brasileiro. A China quer reverter um déficit agrícola de 124 bilhões de dólares. O agronegócio brasileiro, dizem os jornais, um dos pilares da estabilidade econômica do país, enfrenta hoje uma ameaça estrutural inédita, algo que pode redesenhar o comércio global nas próximas décadas. O Brasil tem uma dependência crítica e concentrada do mercado chinês, que é o destino de 71% das exportações nacionais de soja e 54% da carne bovina. Sozinho, o país fornece mais de 60% de toda a oleaginosa importada por Pequim e cerca de 40% de sua carne. Esta virada que está na área da economia, será que também terá pelo governo brasileiro uma interpretação política acusando o governo da China disso ou daquilo? Cada país tem que buscar as suas conveniências, aquilo que é melhor para o desenvolvimento do seu povo. Os Estados Unidos fizeram taxações buscando o interesse dos Estados Unidos. Aquele que é taxado, ele recebe essa taxação conforme a sua conveniência ou visão. Uns dizem, é uma questão econômica, vamos tentar dar um jeito. Outros veem como perseguição política. A China está buscando o seu desenvolvimento. Se a China é importadora, uma grande importadora de bens e serviços até, ela tem que tentar suprir isso com a produção interna, para melhorar a sua economia. Quem é o fornecedor, que é o Brasil, por ocasião da taxação dos Estados Unidos, buscou alternativas. Outros importadores do Brasil, outras pessoas que possam comprar do Brasil para compensar. Agora, no caso da China, vai acontecer a mesma coisa. O nosso setor do agro vai ser altamente prejudicado pelo interesse da China de diminuir as importações. Mas o que nós temos que fazer? Qual é a solução para o país? A solução seria uma luta íntegra entre o setor do agro, forças políticas, a própria sociedade. Mas como é que isso vai ser possível se quem comanda o país vê no agro um bando de fascistas e diz isso, expressa publicamente isso, age pensando nisso? Então nós estamos diante de um cenário verdadeiramente preocupante. Por quê? Porque o agro vai sofrer prejuízos. Se o agro tiver prejuízos por causa da diminuição das importações, a economia vai ser prejudicada. Quando a economia é prejudicada, o cidadão, todos nós somos prejudicados pela elevação dos preços. Por isso que há apenas uma união nacional, independente de visões políticas e convicções dogmáticas, é que podem nos ajudar. Para alcançar isso, eu digo, com o atual quadro político que nós temos do país, de um lado e de outro, nós não vamos conseguir. Pois é, e o Brasil tenta um acordo para evitar a tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos. As negociações foram intensificadas para evitar essa taxa. Você acha que o Brasil terá o pleno êxito na sua intenção? Tomara que tenha, porque o êxito do governo, nesse caso, é o êxito de todo o país. A primeira taxação, ela teve uma interpretação de um viés político. Houve realmente algumas questões que autorizavam esse tipo de especulação. Essa taxação que está vindo agora é um pouco diferente. Nesse momento, essa taxação está sendo praticamente universal. Vários países estão recebendo, países com aliados dos Estados Unidos, e não, teoricamente, pela visão de alguns aqui do país, inimigos. Não. Essa taxação agora tem um outro aspecto, que é uma defesa da economia dos Estados Unidos, que também está com problemas, e esses problemas na economia dos Estados Unidos está trazendo repercussões
esses estão trazendo repercussões políticas para o presidente de lá, que é o Trump. Então ele está de olho na imagem dele e ele quer recuperar a economia do país. Bom, agora nós somos obrigados a encarar isso não sob o ponto de vista político. Nós e os outros países. O que os outros países vão fazer? E o que nós podemos fazer? Mais uma vez, é uma questão de um chamamento de união nacional. O que nós podemos fazer? Essas picuinhas políticas, ideológicas, têm nos levado a um caminho que não é bom. Aliás, é péssimo. Nós perdemos a condição de unidade nacional. É diferente uma negociação quando um governo é altamente legitimado pelo apoio popular. Nós olhamos as estatísticas e nós vemos que isso, infelizmente, não acontece. É o preço que nós vamos pagar. Tito, o jornal Estado de São Paulo, em um dos editoriais da semana, publicou sob o título A Arte Parlamentar de Não Deixar Vestígios. E disse no trecho inicial, a votação simbólica talvez seja hoje um dos instrumentos mais convenientes da política brasileira para diluir responsabilidades individuais dentro do Congresso Nacional. Criado para acelerar deliberações consensuais e destravar a pauta legislativa em matérias de baixa controvérsia, o mecanismo vem sendo progressivamente banalizado como uma espécie de zona de conforto institucional para parlamentares que desejam aprovar projetos polêmicos sem deixar registrada a própria digital política. Dá para aceitar esta agressão, Tito? Eles se ocultam, se tornam anônimos. Esta é verdadeiramente uma agressão ao princípio da transparência. É claro que esse instituto ele foi importante porque há votações onde há um consenso, como, por exemplo, dar uma homenagem a uma figura pública, às vezes a divergências mínimas. Então se faz por uma questão até de gentileza, de urbanidade, de civilidade. Se fazem votações assim, quem for a favor permaneça como está. E aí todos ficam, um ficaria com vontade de levantar, mas ele ia se expor e não ia resolver nada. Só que essa maneira de votar, que é para acelerar o processo, e verdadeiramente ele está se espalhando, ou como diria o nosso antigo governador Olívio Dutra, está se espraiando. Por quê? Porque é muito importante que quem me elegeu não saiba exatamente em que momento eu votei a favor ou contra os seus interesses. É o anonimato institucionalizado. Ou seja, votações que deveriam suscitar discussões até para o crescimento da convicção da decisão, não, são aparentes políticos. Olha, eu sou da esquerda ou da direita, eu teria que votar contra e argumentar por quê, mas essa decisão me serve politicamente para a minha região e tal. Então eu gostaria muito que o meu voto não aparecesse, porque certamente se o meu voto aparecer, uma parcela daqueles que votaram em mim não iriam gostar. Então, quem for a favor, fique como está. E aí eu fico como está, eu fico sentadinho, ninguém fica sabendo o que eu votei, e na reeleição eu me apresento com a mesma cara de sempre. E haja reeleição. Vamos comprovar com números. Na Câmara dos Deputados, no ano passado, houve 420 votações simbólicas, da forma como você descreveu, ante 215 nominais. 420 votações simbólicas, 215 nominais. No Senado, a diferença também chama atenção. 126 votações simbólicas, apenas 25% de votações nominais, Tito. É um absurdo, não? Imagina que o voto, normalmente a natureza do voto ele é secreto, porque para preservar a identidade daquele eleitor, a liberdade de ele expressar a sua vontade. Por isso que o voto ele é secreto. Agora imagina, na questão pública, onde existe a obrigação da publicidade, aquele que foi eleito ele tem a obrigação de prestar contas para os seus eleitores da sua atuação parlamentar
então ele se esconde, ele usa o voto secreto como um argumento. Não, é o anonimato institucionalizado. E cada vez mais, na hora de votar, nós votaremos em alguém que nós não temos mais como saber qual tem sido o comportamento dele diante de determinadas matérias que eu tenho um interesse específico. Portanto, cada vez mais haverá reeleições no país. Nós sabemos que nós precisamos fazer uma mudança drástica. Senado, Câmara, nós sabemos disso. Assembleias também teríamos que ter, mas as reeleições estão sendo favorecidas pelo desconhecimento. Primeiro, pela falta de interesse do cidadão em querer saber como vota. Isso também é verdade. Mas aqueles que têm interesse nem sempre têm acesso a essa informação. O programa Resumindo da TV Minuano analisa, sob o ponto de vista do economista, contador e advogado Tito Vero, assuntos de grande interesse público, assuntos polêmicos do momento. Um deles é o roubo descarado. E aqui estão os detalhes. Há poucos dias, o publisher do jornal The New York Times, principal jornal do planeta, o senhor Sulzberger, fez um discurso na abertura do Congresso Anual da Associação Mundial de Editores de Notícias, que entrará para a história como um dos mais contundentes manifestos em defesa do jornalismo profissional. As empresas de inteligência artificial, disse Sulzberger, abre aspas, são parasitas e não parceiras, fecha aspas, dos jornais. O modelo de negócios dessas empresas baseia-se no que ele chamou de roubo descarado de conteúdos jornalísticos para auferir bilhões de dólares sem que os produtores desse riquíssimo material sejam devidamente remunerados. De fato, não há outro nome senão que roubo. Ou existe outro nome, Tito? Se nós olharmos a história e buscarmos nela exemplos, nós veremos o quão importante foi, porque eu falo da história, por isso uso o verbo no passado, foi a ação de uma imprensa livre, de uma informação, a liberdade de informar, a importância da tradução dos fatos na história da humanidade. Quantos acontecimentos nós poderíamos buscar que, graças a uma imprensa livre, foi possível apurar denúncias, saber de coisas que jamais se descobririam se não houvesse a imprensa. Agora vem a inteligência artificial. Alguém é contra? Não, não é uma questão de ser contra. É uma questão de ver o uso adequado e ético. Um lado está usando a questão da inteligência artificial para ver se pega uma carona e faz uma censura. Outros lados querem aproveitar economicamente o uso da inteligência artificial. Eu lembro agora que, recentemente, no caso da Igreja Católica, o Papa baixou uma encíclica falando sobre a inteligência artificial. Não condenando, mas chamando a atenção que a essência da tecnologia ainda é o ser humano. O ser humano na sua dignidade, na sua inteireza. E isso tem que servir para nós, independente de credo religioso, como um chamado de atenção, porque nós estamos nos entregando, estamos sucumbindo a um processo tecnológico que, na mão de pessoas sem caráter, torna-se uma arma, e talvez com efeitos irreversíveis. A questão que tu trazes, Burdi, da imprensa é um deles. O que vai acontecer se esse quadro permanecer? Grandes veículos, a imprensa não vai ter condição de subsistir e vai ficar apenas a máquina, aquela que comanda, aquela que dita as normas, sem compromisso com a verdade, mas com a conveniência. Então, verdadeiramente, é muito preocupante essa questão e ela tem que ser rediscutida permanentemente, para que a gente, se não pode evitar todos os males, que pelo menos sejam amenizados. O jornal O Estado de São Paulo, em um dos seus editoriais da semana, se manifesta sobre o assunto e diz, abre aspas, se as empresas de inteligência artificial não apenas se apropriam do jornalismo profissional, como também sequestram sua audiência, reduzem as page views, o acesso às páginas,
reduz assinaturas, publicidade e o relacionamento direto entre jornais e seus leitores. Diante desse cenário, impõe-se uma pergunta. Se as empresas de inteligência artificial matarem de vez o jornalismo profissional, quem haverá de alimentar suas ferramentas? Os produtores de desinformação que infestam as redes sociais? O risco apontado pelo publisher do New York Times não é trivial. Se a produção de informação original deixar de ser economicamente viável, a única matéria-prima confiável que ainda alimenta os sistemas de inteligência artificial começará a escassear e a desordem informacional será a nova ordem. Será que é isso que nós queremos, Tito? Não é isso que nós queremos, pelo menos quando eu digo nós, não falo em torno de todos, porque alguém poderá querer. Mas, infelizmente, é isso que nós teremos, porque é difícil conter isso. Agora, o caos vai se instalar, porque se hoje ainda existe um vínculo entre aquilo que a inteligência artificial utiliza dos meios de comunicação comprometidos com a verdade, sérios, imagina quando esses já não existirem, aí vai ser ao Deus dará, a absoluta conveniência é que vai ser a que vai ditar o comportamento. E aí uma sociedade estará disponível para a manipulação. E a manipulação, sabemos todos, que sempre será a lei do mais forte. Então, a equação resume-se aos seguintes fatos. Existem empresas jornalísticas, algumas com dezenas, outros com mais de tantos veículos, com mais de 100, 200 anos, que têm nome, registro como pessoa jurídica, endereço, diretor responsável, equipes, grandes equipes para colher informações, para divulgar informações que têm credibilidade, oferecem, e as empresas de inteligência artificial vão lá, tomam aquilo como se fossem produtos seus e não tem remuneração nenhuma. Isso é um absurdo, eticamente condenável por princípio, mas a consequência, na perspectiva da comunicação social no mundo, não é nada boa, se o atual sistema de pirataria continuar. Vamos voltar à economia, Tito. A União Europeia publicou recentemente um documento oficializando a sua decisão de excluir o Brasil da lista de países que cumprem as regras do bloco contra o uso excessivo de antimicrobianos na pecuária. Com isso, o Brasil fica proibido de exportar carne para a União Europeia a partir do dia 3 de setembro deste ano. Antimicrobianos são substâncias usadas para tratar e prevenir infecções em animais. Alguns desses medicamentos também podem funcionar como promotores de crescimento. Na lista de 2024, o Brasil aparecia como autorizado a exportar carne bovina, de frango, de cavalo, além de tripas, peixe e mel. Agora, o país aparece excluído pela União Europeia da lista de todos esses produtos. Consequências brutais, não, Tito? Consequências brutais sobre vários aspectos. Primeiro, para que quem nos acompanha compreenda que a utilização desses medicamentos antimicrobianos, eles são muito importantes. Por exemplo, o efeito, a atuação terapêutica. Um animal que está com algum tipo de doença é aplicado remédio para que ele se cure. Há também a prevenção. Aplica-se algum remédio numa determinada dose para que o rebanho não adquira essa doença. A questão que me traz preocupação, além da econômica, é a questão usada para o desenvolvimento. Porque aí entra um outro aspecto. Esses remédios normalmente são utilizados, segundo informações que eu tenho, na própria ração do animal, para que ele adquira maior peso, para que ele adquira uma rapidez maior no crescimento. Aí vem a preocupação que eu quero trazer para todos nós. Se a União Europeia
está colocando o Brasil nesse rol, ou tirando o Brasil do rol daqueles comprometidos com os limites, esse assunto me interessa muito pessoalmente. Eu fico preocupado com a economia, porque aqueles produtores da criação de rebanho não vão poder exportar, então há uma questão de crescimento dos preços internos para compensar isso. Mas a questão que se discute é essa: se a União Europeia não aceita carne nesses termos, que carne é essa que nós comemos? Essa é a questão. Será que nós estaremos diante, não é uma afirmação, é uma pergunta, será que nós estamos diante da prevalência da rentabilidade, da produtividade, do lucro, da economia, acima da saúde humana, acima do ser humano, de novo, assim como a inteligência artificial está tendendo a ser mais importante que o homem? Será que a medicação utilizada, e que é importante e necessária, ela está dentro dos parâmetros que fazem com que nós possamos ter um alimento sadio? A União Europeia está dizendo que não. Então eu acho que isso nós temos que, no mínimo, nos debruçarmos para avaliarmos e sabermos se é ou não a possibilidade de verdadeiramente o interesse econômico e de rentabilidade estar acima da saúde pública. Tito Fierro, um outro assunto surpreendente: golpes virtuais ligados à Copa do Mundo quase dobram este ano, é o que aponta o levantamento. Mas a principal diferença entre os cenários de 2022, quando ocorreu a outra Copa do Mundo, e a deste ano, está na velocidade de execução dos golpes, facilitados por quem? Pela inteligência artificial. As tentativas de fraude, dizem as notícias relacionadas ao futebol e à Copa do Mundo, avançaram de forma significativa no ciclo que antecede o Mundial de 2026, que está começando essa semana. Levantamento de um provedor de credibilidade apontou que 34% dos brasileiros que utilizam internet relataram contato com golpes ligados ao tema entre 2024 e 2025, e que o número representa quase o dobro dos 19% registrados antes da Copa de 2022. O aumento ocorre em um cenário de maior sofisticação dos ataques digitais, impulsionados principalmente pelo uso de inteligência artificial generativa, que reduziu drasticamente o tempo necessário para a criação de golpes e páginas falsas. As armadilhas estão aí, não, Tito? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta que poderá salvar uma vida se estiver na mão de um cientista, um médico, ou poderá tirar uma vida se estiver na mão de um meliante. Ora, a inteligência artificial hoje ela permite fraudes assim que não dá nem para desconfiar de tão perfeitos os golpes. Simulam vozes, simulam imagens, simulam documentos. Pega aquela pessoa que não está muito bem informada ou que ela seja naturalmente crédula, ela cai. Estão aí os números estatísticos, o percentual da população que já caiu em golpes. Isso é a exaltação do mau-caratismo, do banditismo, da bandidagem. Agora, nós temos que pensar também o seguinte, né? Não vamos agora condenar a inteligência artificial. Eu me lembro de um assunto que nós já tratamos no programa, Burdi, que antigamente, ou recentemente, nós tínhamos o direito de duvidar. Agora, infelizmente, nós temos o dever de duvidar. Qualquer informação que chegue até nós temos que ter o cuidado de, antes de colocá-la à frente, verificar a fonte, verificar se é verdade, senão nós estaremos colaborando com o processo das fake news, que pode prejudicar alguém. E na questão dos golpes também. Eu tenho que abandonar a ganância, porque de repente os golpes atingem esse lado, a pessoa vê uma possibilidade de ganhar um dinheiro fácil e ela acaba perdendo um dinheirão mais fácil ainda. Então aí ele é vítima da ganância, mas sempre associado à ignorância. Portanto,
informemo-nos, tenhamos a curiosidade de saber, deixa o TikTok um pouco de lado, deixa um pouco o futebol, deixa a questão, as notícias escandalosas, fofocas, e presta mais atenção no que está acontecendo ao teu redor. Certamente hoje é uma questão de sobrevivência. Segundo o levantamento, as redes sociais seguem como principal porta de entrada para fraudes relacionadas à Copa do Mundo. E os canais mais utilizados pelos golpistas são Instagram, 51% dos casos, WhatsApp, 48%, Facebook, 35% e o TikTok, 26%. E com relação à publicidade, entre as modalidades mais frequentes estão apostas ilegais, venda de ingressos falsos e comercialização de produtos falsificados. Este é o cenário da modernização, do avanço tecnológico, que por um lado facilita a vida e por outro estabelece um cenário de muitas e muitas armadilhas, Tito. Nós tivemos até agora, recentemente, essa semana, a falsificação de um alvará de soltura. Imagina, um documento que autoriza alguém sair da prisão, ser falsificado, ser aceito e produzir seus efeitos. Olha onde é que a que ponto nós chegamos, documentos sérios. Não é uma notícia, não é um documento, um alvará de soltura. Pois a inteligência artificial é capaz de fazer perfeitamente. Tito, agora vamos falar de ensino. Mais de 1/3 dos professores avaliados pelo Ministério da Educação no Brasil não têm condições de dar aulas segundo resultados da Prova Nacional Docente, que foi divulgada, os resultados divulgados recentemente. A primeira edição da prova, conhecida como Enem dos Professores, teve adesão de 1.508 municípios em 22 redes estaduais de ensino. O exame mostrou que a maior falha na formação docente se dá em matemática, área em que mais da metade dos avaliados não alcançou o nível básico estabelecido pelo governo federal. Entre os 760 mil participantes, 266 mil ficaram abaixo do patamar mínimo de proficiência. Uma tragédia, a ponto de o diretor executivo da organização Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, assim resumir o quadro. A formação inicial dos professores brasileiros está na UTI, a unidade de tratamento intensivo. Mas será que existe tratamento para isso, Tito? Há, mas precisa muito tempo. Infelizmente é uma tragédia por isso. Não vai sair da UTI com a aplicação de um remédio. Não, o remédio tem que ser amargo e vai ter que esperar tempo. Por exemplo, qual o jovem hoje, rapaz ou moça, que pode se interessar por querer ser professor com a situação atual das escolas, do ensino, com os salários que são pagos? Tudo por quê? Porque os governos, quando eu digo os governos é para ficar bem claro que não se trata desse ou daquele, os governos brasileiros não deram para a educação nas últimas décadas o valor que ela tem. As prioridades governamentais sempre foram outras. É claro, tem a questão da segurança pública, tem várias questões, mas a educação é a história do povo, é o futuro da nação. Quanto ganham hoje um professor? Ele pode, com o salário que ele ganha, manter uma atualização cultural e técnica, ele pode ter interesse em crescer. E a questão da matemática, olha que importante isso. Os professores não têm, esse percentual não teve condições, principalmente na matemática. Me desculpem os professores, porque a palavra é forte. Mas isso é o resultado de uma questão cultural num país como o nosso, que sempre priorizou, através dos programas de divertimento fútil da televisão, um processo de idiotização.
A população está idiotizada, ela não quer mais, está perdendo o processo crítico, ela não quer mais, agora nas eleições ela vai votar no amigo ou aquele que ganhou uma camiseta de futebol. Isso não é agora, era há muito tempo. Não há uma preocupação cívica. Quando se fala em Brasil, quando se fala em interesse cívico, não, esse é da direita. O civismo não é direita nem esquerda, o civismo é do cidadão. Nós perdemos isso. A própria seleção brasileira já não tem mais aquele valor que tinha antigamente, porque o sentimento de brasilidade, de preocupação com as coisas coletivas se foram. Então hoje nós entregamos os nossos filhos, os nossos netos, numa escola onde há pessoas que, infelizmente, não por culpa delas, não estão preparadas para isso. Estão ali no emprego, trabalhando, precisando receber para viver, mas que não estão preparadas. Existe uma diferença muito grande, porque há também a questão das licenciaturas que são dadas. Há uma diferença muito grande entre habilitação e qualificação. As pessoas muitas vezes se habilitam através de uma prova, recebe o documento e eu já posso dar aula. Mas a questão não é essa, a questão é a qualificação. Eu tenho que estar em condições de dar aquilo para os outros que precisam, e às vezes eu não tenho. Sobre o assunto, o jornal O Estado de São Paulo escreveu, _, durante décadas, o Brasil preferiu fugir da verdade elementar. Multiplicou planos, metas e conferências, mas conviveu com vícios de origem que levam o país a formar mal justamente aqueles de quem depende a melhora da escola pública. O resultado está nas salas de aula, no desempenho insuficiente dos estudantes, na desigualdade que se perpetua e agora nos números da prova nacional docente. Assim, se fecha o círculo perverso. A escola básica deficiente alimenta licenciaturas frágeis. E outra notícia ainda na área do ensino que chama a atenção é que o vestibular mais difícil do mundo tem tecnologia anticola, bloqueio de inteligência artificial e silêncio nas ruas da China. Esse é o cenário chinês, que aplica uma das provas mais rigorosas do mundo para ingresso no nível superior. E os resultados mostram uma tendência preocupante para o Brasil, em especial destaque para a queda de rendimento das instituições de nível superior, no que resultam profissionais que entram no mercado sem qualificação, Tito. Nós já vivemos esse aspecto. Se nós falarmos com alguns empresários cuja atividade empresarial demanda a procura de profissionais qualificados em determinados aspectos, a dificuldade que existe para isso. Não há oferta de mão de obra preparada para isso. Esse exemplo da China, verdadeiramente, é um exemplo que nos devia, antes de nos envergonhar, porque é uma vergonha a nossa situação, mas deveria fazer com que nós começássemos a imitar esse exemplo. Nós olhamos o estado da China. Por quê? Como é que é o nível populacional hoje em termos de conhecimento? Por causa da educação, o investimento na educação. Vê se tem algum chinesinho lá achando ruim que ele tem que fazer, estudar, que se preparar e não pode usar a inteligência artificial. Não, ele sabe, é uma questão cultural, ele sabe que é. Por isso que a mudança que nós temos que fazer no nosso país, ela é longa, mas o primeiro passo tem que ser dado. E ele passa por uma renovação na maneira de que os políticos eleitos veem a questão da educação no país. Tito, e me chamou a atenção o fato de que na parte comum da prova que os alunos são submetidos, eles realizam exames de língua e literatura chinesa, matemática e língua estrangeira. E a língua estrangeira pode ser o inglês, japonês, francês, alemão, russo ou espanhol. Vejam a diversificação de um país fechado como a China, em que os alunos que pretendem ingressar no ensino de nível superior precisam estar habilitados numa língua que pode ser o inglês, como aqui, mas em um francês,
ou espanhol. Mas quem aqui, de nível médio, estuda japonês, alemão e russo? Lá eles estudam, Tito. A diferença, uma das diferenças está aí. Vê bem que da parte comum, aquilo que abrange a todos, está a matemática. E nós aqui temos, às vezes, a ideia de, então, a matemática é para quem vai para engenheiro. Não, a matemática é uma ciência que está na base de quase todas as profissões. A pessoa que não consegue raciocinar matematicamente, ela não desenvolve o seu cérebro a ponto de resolver outras questões que nem sempre são números. A matemática é fundamental e é justamente aí no Enem dos professores que apareceu essa deficiência. Então, nós temos elementos. Agora, isso está explicado lá atrás, quando nós fizemos algumas opções pelo modo de ensinar. Não quero entrar aqui porque vai cair numa questão ideológica, não estamos aqui para isso. Mas nós não podemos fugir da análise de onde está a origem disso tudo. E Tito, eu trouxe esse exemplo chinês para mostrar a distância que existe entre o país comunista / capitalista e o Brasil. Lá, o ingresso no ensino superior, que vai formatar toda a qualificação para o exercício de uma profissão, se dá com muito rigor e cada vez maior. E aqui, ao contrário, existe chamo como piada, né? Telefonou para a faculdade tal, aí vai ocorrer um exame vestibular, sim, vai ocorrer e você já está inscrito, você já está aprovado. Essa facilidade, como se fosse um grande avanço social, Tito. Grande avanço social mesmo. Olha, essa piada, ela é muito engraçada, ela mexe com um assunto triste, mas nós temos na prática isso feito aqui. Vou falar aqui da nossa paróquia, aqui do Rio Grande do Sul. Professores são orientados a não rodar mais alunos. Tem que passar de ano, então faz um teste, se não deu, e dá um jeito de passar. Orientação governamental, buscando o quê? Números de eficiência, tabelas para se divulgar, quão bom é o nosso ensino. Infelizmente, o pior de tudo é que estão indo para o mercado médicos que amanhã ou depois vão te operar, engenheiros que amanhã ou depois, e arquitetos que amanhã ou depois vão construir um teto para ficar em cima da tua cabeça e da tua família, profissionais de outras áreas, todos eles nem sempre estarão capacitados para exercer a profissão. E estarão no mercado, devidamente registrados, habilitados legalmente. E aí? O caos. Tito, ao longo de 55 minutos, tivemos a oportunidade de acompanhar suas análises sobre 10 temas de fundamental importância para o país. Motivo pelo qual, mais uma vez, agradecemos sua participação no programa Resumindo da TV Minuano. Muito obrigado e um grande abraço, assim como agradeço a todos os que nos acompanharam. Recebam também um grande abraço. Muito obrigado.